falamos nas aulas sobre financiamento da Seguridade Social, nós aprendemos vários conceitos aplicados ao direito previdenciário, como o salário de contribuição. Nós vimos quanto que, a depender do valor do salário de contribuição e a depender da categoria de segurado, é aplicado de percentual sobre o salário de contribuição para gerar a contribuição previdenciária, que será utilizada no cálculo do valor dos benefícios. Nós aprendemos que esses salários de contribuição, que essas contribuições previdenciárias devem ser atualizadas antes de efetivamente entrarem no cálculo dos benefícios. Vimos também que os salários de contribuição dentro de um período básico de cálculo, contados de julho de 94 em diante, ou se iniciou-se as contribuições posteriormente a essa data, é do início dessas contribuições em diante, e que para encontrarmos o valor dos benefícios é preciso, primeiro, encontrar o valor do salário de benefício, consistente numa média aritmética simples de todas as contribuições dentro do período básico de cálculo. A partir daí, vão ser incididos alguns coeficientes sobre o salário de benefício para encontrarmos a renda mensal inicial, ou seja, o valor de cada benefício, de acordo com as regras que nós vimos lá no artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 e que nós iremos ver também em outros dispositivos, tanto da Lei 8.213 quanto do Decreto 3.048, quando formos falar de cada uma das espécies de benefícios. Vimos que, ao aplicar o coeficiente sobre o salário de benefício, nós temos o valor do benefício. Coeficientes que pode ser de 91% no caso da aposentadoria por incapacidade temporária, de 50% no caso do auxílio-acidente, de 100% no caso da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de um acidente de trabalho, doença do trabalho ou doença ocupacional. Então, chegamos ao valor do benefício. Só que agora nós vamos ver o reajustamento do valor desses benefícios. Ora, a Constituição Federal, ela garante, por meio dos seus princípios, que esses benefícios previdenciários eles devem ser reajustados. Uma reflexão que nós temos que fazer é que o reajustamento ele tem índole constitucional, ele tem um mandamento constitucional como sua razão de ser. Quando lá no artigo 194 da Constituição Federal, no parágrafo único e no inciso 4, ele diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos objetivos de irredutibilidade do valor dos benefícios, nós podemos fazer a seguinte análise. Bom, se os benefícios não podem ser reduzidos, por óbvio, se eu tenho um aumento do custo de vida, se as coisas que a gente precisa comprar para se manter elevam de preço, se eu não reajustar o benefício, na prática eu estou reduzindo o seu valor, porque eu estou reduzindo o poder de compra que eu tinha com aquele benefício se ele não for reajustado. Da mesma forma, o artigo 201 da Constituição, no parágrafo 3º, ele fala que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício, ou seja, considerado para o cálculo do salário de benefício, onde ao se inserir uma alíquota vai gerar o valor da renda mensal do benefício, eles serão devidamente atualizados na forma da lei. Justamente porque, imagine você, ao longo de 30 a 35 anos, as contribuições vertidas para a Previdência Social, se elas não fossem atualizadas, se esses salários de contribuição não fossem atualizados para a data onde vai ser concedido o benefício, por óbvio, nós teríamos também uma redução do valor do benefício indiretamente.
porque ao longo dos anos as contribuições que foram feitas, se elas não forem reajustadas, não vão refletir o poder de compra atual. E o parágrafo 4º, lá do artigo 201, diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Percebem? Conforme critérios definidos em lei. Que lei é essa que tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º se referem, que garante não apenas a atualização dos salários de contribuição para a origem do valor do benefício, quanto após o benefício ser concedido com aquele valor já garantida a atualização dos salários de contribuição, que eles venham a ser novamente e periodicamente reajustados para lhe garantir o valor real. Que lei é essa? Todos nós já conhecemos de cor e salteado, que é a Lei 8.213 de 91, que aprova o plano de benefícios da Previdência Social. E lá no seu artigo 41A, a Lei 8.213, ela diz como será feito esse reajustamento do valor dos benefícios. Ela diz que o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com as suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vamos entender isso aqui por partes, pessoal. Então vejam que a lei já determinou a frequência com a qual o valor dos benefícios será reajustado. Vai ser anualmente. E quando do ano? Em que período do ano? Na mesma data do reajuste do salário mínimo. O que normalmente ocorre, pessoal, no mês de janeiro, tá? Então, toda vez que o salário mínimo for reajustado, o valor dos benefícios também será reajustado. Pro rata. O que significa pro rata? Proporcional. Às vezes nós temos um benefício que é concedido no fim do ano. Então ele vai ter esse reajuste considerando-se aqueles meses proporcionais. Tem benefício que é concedido no meio do ano. Então esses aumentos integrais, que são justamente a aplicação do índice, ele será feito pro rata, proporcional, de acordo com o mês em que os benefícios foram concedidos. Ok? De acordo com as suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC. Este é o índice que se aplica não apenas ao reajustamento dos valores dos benefícios, mas também em relação aos demais benefícios, quando a legislação ela fala que aqueles benefícios serão reajustados conforme os demais previstos no RGPS. É justamente este índice que será aplicado para que o valor dos benefícios permaneça, né, com o seu valor real e mantendo o poder de compra dos beneficiários. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Então, como a gente viu, sempre que ele for reajustado, ele não pode ultrapassar o limite máximo do salário de benefício, que é o limite máximo do salário de contribuição, que é o teto do INSS. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao da competência. Então, nós temos um benefício, valor de 2 salários mínimos, o beneficiário ele vai receber até o 5º dia útil do mês subsequente. Observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
Já os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada também aqui a distribuição proporcional de beneficiários por dia de pagamento. Então, se você tem um benefício de um salário mínimo e vai receber esse benefício em novembro de 2022, você vai poder receber 5 dias úteis antes do fim do mês, até o quinto dia útil do mês de dezembro. Agora, se você tem um benefício superior a um salário mínimo, você vai receber o pagamento de novembro até o quinto dia útil do mês de dezembro. Isso é o que está determinado pela Lei 8.213. Para os efeitos do parágrafo 2º e 3º deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Havendo algum feriado, havendo alguma situação onde o expediente bancário não funcione no horário normal, ele não será computado como dia útil. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Prazo esse, pessoal, que nós sabemos muito bem que não vem sendo cumprido. Muitas vezes os benefícios demoram muito tempo para ser analisados e, efetivamente, este prazo da lei não é cumprido, inclusive tendo o próprio Ministério Público, juntamente com a Advocacia Geral da União, feito um acordo para poder dilatar um pouco esse prazo, ampliar o prazo para a concessão desses benefícios. Mas, caindo na prova um quesito, uma questão sobre isso, o prazo para pagamento de benefício é 45 dias após a apresentação da documentação necessária à sua concessão. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput desse artigo, ou seja, na hora de incidir ali o INPC para o reajuste, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Então, imaginemos que hoje o salário mínimo é de R$ 1.212. E digamos que no ano que vem ele seja majorado para R$ 1.400. Ora, neste caso, obviamente que como ninguém pode receber menos do que um salário mínimo de benefício, esse benefício de 1.212 vai passar para 1.400. Mas digamos que, ao invés de receber 1.212, o valor do benefício fosse R$ 1.220, portanto, acima do salário mínimo. E na aplicação dos benefícios, nós vamos ver que os benefícios de valor mínimo, eles têm um percentual de aumento maior do que os benefícios superiores ao salário mínimo. Então, digamos que o reajuste do benefício de valor mínimo fosse de 5%. Já o benefício superior fosse de 1,5%. Neste caso, o benefício de 1.220, que era superior, teria um reajuste daqui para aqui. Só que como houve o salário mínimo superior, ele subiu daqui para aqui. Então, quando dá a aplicação desses índices, o que a lei está dizendo? Olha, na verdade, ele só está com um salário de 1.400 porque houve o salário do mínimo. Mas a aplicação que deve ser feita é em cima daqueles 1.220, que era o valor de salário dele. Então, a legislação, ela manda que, nestes casos, tem que ser observada, então, a aplicação do índice no valor
real daquele benefício. E como que o regulamento da Previdência Social, nosso decreto 3.048, trata o valor do reajustamento dos benefícios? Artigo 40 do decreto 3.048 do nosso RPS. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão. Então, replicando aí o que nós já vimos tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.213. Parágrafo 1º. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo pro rata, de acordo com as respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC apurado pelo IBGE, mesma coisa que nós já vimos na Lei 8.213. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao da sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Nós também já vimos isso na lei. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o 5º dia útil que antecedeu o final do mês de sua competência e o 5º dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Para efeitos dos parágrafos 2º e 4º, dia útil é aquele com expediente bancário em horário normal de atendimento, nós já vimos também. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no parágrafo 1º, que é o que nós já vimos também aqui na lei, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. E aqui, pessoal, o regulamento trata de alguns benefícios que também, em que pese, né, eles não serem hoje, né, muitos deles até já extintos, e que não levavam em consideração o salário de benefício, ele diz que o valor mensal do abono de permanência em serviço, auxílio suplementado, auxílio acidente, será reajustado na forma do disposto no artigo 40, INPC, e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Ou seja, não é porque ele possa ter um aumento no salário de contribuição que esses benefícios serão também majorados, tá? Sempre será aplicado o INPC. E no artigo 42, nós vimos que nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos e nem inferior ao valor de um salário mínimo. Beleza? Parágrafo único. O auxílio acidente, o abono de permanência em serviço. Vamos tirar aqui o auxílio acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, poderão ter valor inferior ao do salário mínimo, e nós já vimos isso no bloco passado, quando nós fizemos ali uma relação dos benefícios que podem ser superiores ao limite máximo, no caso do salário maternidade da empregada e no caso dos 25%, 25%, né, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente para aqueles que precisam de auxílio permanente de terceiros, e esses benefícios que nós também já falamos podem ser inferiores ao valor de um salário mínimo, beleza? Bom, gente, visto isso, a partir de agora, nós vamos começar a aprender sobre os benefícios previstos no plano de benefícios da Previdência Social, lá na Lei 8.213, e também no Regulamento da Previdência Social. Vamos iniciar, então, falando dos benefícios devidos aos dependentes, como nós já vimos, né? As prestações são benefícios e serviços,
Os benefícios são os valores pagos em pecúnia, em dinheiro, e os serviços que não são pagamentos em dinheiro, mas são disponibilizados tanto aos segurados quanto aos dependentes. Primeiro benefício que é devido ao dependente é a pensão por morte. Nós tivemos, após a emenda constitucional número 103, algumas modificações, sobretudo em relação, como nós já vimos, ao cálculo dos benefícios, alguns benefícios também em relação à nomenclatura, e a emenda, ela delegou à lei e à lei complementar regulamentar muitos pontos. A Lei 8.213 ela ainda não foi atualizada para se adequar ao que foi previsto lá na emenda 103. Porém, o Decreto 10.410 de 2020 fez uma reforma no Decreto 3.048 e trouxe já algumas situações atualizadas, tá? Em relação à pensão por morte e ao auxílio reclusão, nós tivemos também em 2019, por meio da Lei 13.846, algumas modificações, tá? Então a gente vai tratar de todas essas modificações quando falarmos dos benefícios a partir de agora, com aquilo que está no Decreto 3.048, que já está inclusive mais atualizado em relação à própria Lei 8.213. E aí nós vamos poder abarcar todos os assuntos de maneira atualizada, conforme está lá no nosso edital. A pensão por morte, pessoal, quem tem direito? Os dependentes do segurado que falecer aposentado ou não. E aí nós nos lembramos lá de quem são os dependentes, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 exclui a classe 2, a classe 2 exclui a classe 3. Classe 1, cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou se acima de 21 anos, inválido ou com deficiência mental, deficiência grave, né? E eles concorrem entre si no recebimento do benefício de pensão por morte. Todos esses dependentes da classe 1. Se o segurado, né, ele vier a perder a qualidade antes do óbito, nós vimos que os dependentes não terão direito ao benefício. Ele só dará ensejo à concessão de um benefício se ele vier a perder a qualidade antes do óbito, se ele, quando do óbito, ele já tinha requisito para uma aposentadoria, e aí nós vamos ver, e aliás, só relembrando, nós já vimos que a qualidade de segurado ela não será considerada, né, a perda da qualidade não será considerada para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição em especial. Então, se o segurado cumpriu as regras para a concessão da aposentadoria, não a requereu, veio então parar de contribuir a ponto de perder a qualidade de segurado e ele vier a falecer, neste caso, por ter atingido os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, ele dará direito aos seus dependentes receberem a pensão. Ou, se ele tiver um requisito, né, legal, os requisitos legais também atingidos para a concessão de um benefício por incapacidade. Como que haverá uma identificação deste requisito para um benefício por incapacidade depois que ele morreu? Isso será feito por meio de documentos médicos, laudos médicos, relatórios médicos, atestados, enfim, que serão analisadas pela Perícia Médica Federal para identificar se no período em que ele estava contribuindo ou se no período em que ele estava no período de graça, havia ali então uma incapacidade temporária ou permanente que daria ensejo à concessão de um benefício por incapacidade. Então, neste caso, ainda que ele tenha perdido a qualidade posteriormente, ainda assim os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Carência. Nós vimos que
os requisitos básicos para as concessões de benefícios da Previdência Social são qualidade de segurado e carência, regra, e existem algumas situações onde não se exige qualidade de segurado, como é o caso das aposentadorias por idade e tempo de contribuição especial, e em algumas situações onde não se exige carência, como nos casos dos benefícios acidentários, no caso do auxílio acidente, dentre outros. E a pensão por morte é um desses benefícios que fogem à regra de exigibilidade da carência. Então, a pessoa não precisa ter um número mínimo de contribuições, no caso o segurado, para que ele origine uma pensão por morte para os dependentes. Ele pode ter feito uma única contribuição e veio a falecer. Ele tinha qualidade de segurado, o benefício será concedido aos seus dependentes. Quando que se inicia o pagamento da pensão? Qual é a DIP, data de início de pagamento? Nós tivemos uma alteração recente pela Lei 13.846, que está refletida lá no artigo 105 do Regulamento da Previdência Social, que diz que a pensão por morte vai ser paga desde a data do óbito, no caso de filhos menores de 16 anos, como dependentes, quando este benefício for requerido até 180 dias após o óbito. A pessoa morreu, tem um dependente menor de 16, os responsáveis, têm até 180 dias para requerer o benefício e receber desde a data do óbito. Ou quando requerido no prazo de 90 dias para os demais dependentes. Então, tirou o filho menor de 16, o seu representante, ele pode receber desde o óbito, se requerer até 180 dias da data do óbito. Se é um filho maior de 16 e todos os demais dependentes vão receber desde a data do óbito, se requerer dentro de 90 dias. Beleza? E se não for requerido o benefício dentro desses prazos? 180 dias para o menor de 16, 90 dias para os demais dependentes. Ele vai receber da data do requerimento. Ok? Neste caso, a data de início de benefício vai ser na data do óbito. A data de início do benefício é sempre na data do fato gerador do benefício. E, nestes casos, como foi requerido após os prazos estabelecidos para receber o pagamento desde o óbito, vai se fazer o reajustamento desses valores e vai pagar lá na data do requerimento e não será feito nenhum pagamento no período anterior, quando não respeitados os prazos aqui acima de 180 e 90 dias. Ok? E também no caso de decisão judicial, na data da decisão judicial, no caso de morte presumida. Vamos falar daqui a pouco sobre morte presumida, o que é e qual o prazo de recebimento desta pensão no caso de morte presumida. O exercício da atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Não é porque essa pessoa que atestadamente é uma pessoa com deficiência, e isso vai ser apurado em uma análise biopsicossocial com equipe multidisciplinar, tá? Não é por conta disso que ele vai deixar de receber a sua cota de pensão por morte, beleza? Perda do direito à pensão por morte. Quem não tem direito a receber pensão por morte? São dois casos. O primeiro é daquele que é condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes
e os inimputáveis, porque não tem justamente o domínio das faculdades mentais necessárias para discernir. Então, se uma pessoa quer matar o segurado, né, um dependente quer matar o segurado somente para receber a pensão, se isso for apurado no âmbito do Poder Judiciário e tiver uma sentença com trânsito em julgado, efetivamente determinando que ele é autor, coautor ou partícipe deste homicídio ou da tentativa deste crime, ele não terá direito à pensão por morte. E caso ele venha recebendo, ele vai ter essa pensão cessada e de imediato. E também perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou companheiro ou companheira, se for comprovado a qualquer tempo, ou seja, não tem aí um prazo decadencial, a qualquer momento isso pode ser apurado, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada também em processo judicial, assegurados os direitos ao contraditório e ampla defesa. Não vou dizer que é muito comum, mas lá no nosso dia a dia, atuando tanto no INSS quanto no Conselho de Recursos, já apuramos situações onde a pessoa estava, né, no leito de morte, no hospital, já não estava nem mais em gozo das suas faculdades mentais, e foi feito lá um casamento com o segurado na cama, né, simplesmente para que quando ele falecesse, a pessoa tivesse, então, a condição de cônjuge ali para poder receber a pensão. Então, isso não é mais permitido pela legislação desde 2019. Não havia até então nenhum impedimento legal que isso acontecesse, mas ficava muito evidente que o único motivo do casamento nesses casos era constituir benefício previdenciário. Isso sendo apurado hoje em processo judicial, não haverá mais o direito à pensão por morte. Na próxima aula, vamos continuar falando de pensão por morte e adentrar aos seus detalhes. Um grande abraço a todos.